Saúde mental e espiritual. A gente precisa conversar sobre isso, né, meu povo? A gente tem falado aqui desde o começo da live. Como nós precisamos conversar sobre isso. E eu particularmente, assim, tenho isso como um grande desafio. Trazer essa palavra aqui. Eu digo que a minha fala aqui hoje será um recorte. Usar o termo saúde mental me traz uma responsabilidade muito grande, porque não é uma área de domínio meu. E eu não vou entrar nessa seara fortemente sobre saúde mental. Se fosse para fazer isso, convidaria outras pessoas da igreja para vir falar sobre isso. Mas quando eu falo de saúde mental, eu falo que nosso emocional ele está sofrendo bastante. Nós temos passado por lutas que não são pequenas. E nós temos sim sofrido bastante. Nosso emocional tem sentido bastante tudo isso. Na divulgação que eu fiz aqui um recorte da divulgação. Eu coloquei alguns pontos aqui, você está vendo aí. E, meu Deus, quando eu fui escrevendo essas listas, eu fui escrevendo essas questões, eu não sei se você está conseguindo ler direito, mas falar de Covid-19, de crises financeiras, o luto que nós temos vivido, isolamento social, que não é algo fácil, aula online, tem aula online para quem está dando aula, para quem está assistindo aula, para quem tem filho na escola, para quem está fazendo faculdade, aula online, né? Crise política, uma crise política sem precedentes, né? Diante de uma crise dessa que a gente está vivendo, a gente percebe como a crise política ela é fortíssima e como ela atinge a gente, como acompanhar os noticiários traz angústia, independente do polo, se você é polarizado por um dos lados, independente do polo que você faz parte, ou independente se você está no centro, sem confundir centro com centrão, tá? É angustiante. É olhar e dizer, meu Deus do céu, como é que a gente faz? Então isso tudo tem adoecido a gente. Pessoas doentes, né? Pessoas doentes, a gente vai ver a lista aqui a cada semana, parece que tem aumentado o número de pessoas que a gente está colocando em oração. 275, agora já não são mais 275, 277 mil mortes. A gente está acompanhando, nessa semana, eu chamo de angústia, de ficar esperando para ver quantas pessoas, sabe, torcendo para esse número baixar e por 3 dias seguidos, por 2 dias seguidos, acima de 2 mil mortos, e um terceiro dia com 1.900 e pouco. Eu digo que quem está passando por isso sem sentir, é que não é normal, sabe? É que não é normal, porque se você está passando por isso e está dizendo que você está vivendo o melhor momento da sua vida, você não é normal, você não está normal. Você endureceu seu coração de um jeito que está passando por isso sem sentir, sem receber o baque disso. O baque existe, ele é forte, tudo isso, isolamento, as incertezas do futuro, de como é que vai, de como é que não vai, se não vai, sabe? Vacina é outra crise que a gente está vivendo, que a gente não sabe se a vacina vem, se não vem, se vai, se não vai, se faz mal, né? Não faz mal, mas tipo assim, há o discurso de faz mal. Tinha o discurso de faz mal, esse discurso perdeu força. Esse discurso perdeu força diante de tudo que está acontecendo no mundo, mas esse discurso estava aí. Né? E tudo isso vai trazendo muita angústia para a gente, os conflitos familiares, porque a gente está dentro de casa, e os filhos dentro de casa, e os adoecimentos, os baques que você sente, os baques que sua esposa ou seu esposo sente, os baques que o seu filho sente, os baques que outras pessoas sentem, e tudo isso machuca muito, os colapsos. O colapso da economia, o colapso daquilo que a gente está vivendo como do SUS, o colapso das redes de hospitalares particulares também, as versões, porque isso traz uma angústia muito grande. Parece que a gente está vivendo em realidades paralelas, com versões e versões e versões dos mesmos fatos, com leituras e leituras e leituras tão distintas, e isso dá uma angústia, dá um sentimento que você às vezes se sente perdido, que você não sabe mais nem quer acreditar, em que você aceita como verdade ou não aceita, porque são tantas as versões que você fica perdido. O home office que você não sai mais, que você não tem, agora que a gente está em lockdown aqui, na segunda semana de lockdown, mas mesmo fora do lockdown, o home office é uma realidade que mexe com a nossa rotina, que mexe com o nosso emocional, que mistura o nosso trabalho com o nosso ambiente familiar, com o nosso ambiente de casa, que mistura tudo e que consequência isso traz para a gente. O desemprego, a gente tem gente na nossa igreja que perdeu o emprego no começo da pandemia, a gente está fazendo 1 ano.
A gente tem gente da nossa igreja que não perdeu o emprego, mas que tem sofrido muito porque é empresário, porque trabalha com vendas, porque é autônomo, porque tem perdido rendimentos de uma forma assim. A igreja tem sentido isso. A igreja tem sentido isso e essa realidade chega também nas realidades que a gente tem como igreja. Os hospitais lotados. Imaginar o que a gente viveu em Manaus, faltando oxigênio. Imaginar você chegar no hospital e você não ter vaga. Isso tudo, pessoal, mexe muito, muito com o nosso emocional. Não é brincadeira passar por isso. E não é à toa que nós adoecemos. Não é à toa de nós adoecermos e de vivermos, às vezes, um alto e baixo dentro da nossa semana, ou um baixo constante dentro da nossa semana, ou de semanas que a gente vem passando, e sentir isso de forma muito intensa. Muito intensa. E quando eu falo saúde mental e saúde espiritual, saúde mental e espiritual, eu falo isso não como sendo duas coisas. Para mim, essas coisas estão totalmente interligadas. Interligadas. Então, quando a gente estiver aqui falando, eu nem consigo separar direito o que é saúde mental, o que é o emocional e o que é o espiritual, porque para mim essas coisas estão totalmente ligadas. Totalmente ligadas. Eu vou compartilhar com vocês um texto bíblico, que é um texto muito conhecido, muito conhecido. Olha o que diz esse texto. Esse texto diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Acho esse texto fantástico, porque ele junta realidades. E a paz de Deus, né, falando de Deus e divindade, que excede todo o entendimento, que está para além da racionalidade, guardará o coração como sendo um lugar das nossas emoções, e a mente de vocês, que são os nossos pensamentos, que é a nossa racionalidade, em Cristo Jesus. Então nós temos nesse texto uma salada que eu acho fantástica. Porque é a salada, para mim, é a salada de você entender o seguinte, que está tudo misturado. Está tudo misturado. Porque vai dizer que a paz de Deus, que excede todo mundo, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E quando a gente for falar aqui de saúde espiritual, de saúde emocional e saúde mental, eu não vou separar esses mundos, porque para mim esses mundos não são separados. Quem fez o espiritualismo entende muito bem isso e compreende muito bem a nossa visão sobre esse assunto. Esses mundos estão totalmente interligados e, por vezes, um está influenciando o outro ou o outro está influenciando este, sabe? Numa relação de vai e vem, de ida e volta. Não dá para a gente, muitas vezes, imaginar e saber esse problema é espiritual ou esse problema é emocional. Não dá para a gente, muitas vezes, saber. E quando eu olhei para esse texto, pessoal, esse texto de Filipenses, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria trazer para vocês um testemunho do nosso irmão Marcílio. Porque o Marcílio esteve na UTI. Passou 7 dias, se eu não me engano, na UTI. E o Marcílio, quando ele voltou para o quarto, ele mandou uma mensagem para mim. Uma mensagem no WhatsApp. E a mensagem dele, ela reflete isso daqui. Como esses mundos se misturam e como essa busca por saúde espiritual, emocional, física, essas coisas estão totalmente interligadas. E eu vou compartilhar com vocês um trecho do texto que ele me escreveu. Depois de a gente passar alguns dias, esses dias todos incomunicável, né, eu recebi essa mensagem do Marcílio, e para mim foi um bálsamo receber essa mensagem. Eu queria compartilhar, eu falei com ele, pedi autorização para mostrar essa mensagem, e o Marcílio falou que não só pode, mas deve, que tem que mostrar, que ele quer que mostre, porque isso foi o que ele viveu e sabe que muitas pessoas têm passado por isso. Olha o que é que diz o texto dele. Queria pensar nele com vocês. Deus teve misericórdia de mim. Escapei e saí da UTI ontem à noite, depois de quase 7 dias. 7 longos dias. Saí são de um lugar de muita tensão, dor e agonia de todos os lados. Mas o Deus do sobrenatural guardou a minha mente, olha o texto bíblico aí, e o meu coração em Cristo Jesus. Pois era esta a minha oração perene. Era esta a minha oração constante. O que o Marcílio está dizendo é que dentro de um ambiente de UTI, ele usa algumas palavras aqui que não se aplicam apenas a uma UTI, porque nesse sentido todos nós estamos vivendo a nossa UTI. 7 longos dias, a gente pode dizer que nossas semanas têm sido longas, que este ano tem sido extremamente longo, como 7 dias na UTI se tornam 7 dias extremamente longos,
tempos difíceis dão sensação para a gente de que são tempos mais longos. 7 dias na UTI não parece ser 7 dias em casa, parece ser mais tempo. 7 dias longos, com um lugar, como diz aqui no texto dele, de muita tensão. E nós estamos vivendo esse momento de tensão, de dor e agonia de todos os lados. Não tem a ver com o que eu estava falando? Porque para o Marcílio que estava na UTI, era imaginar um gritando de noite, como ele falou, o outro ali correndo para poder socorrer, uma médica passando para ele, a enfermeira, para poder colocar a injeção dele de 3 em 3 horas. É uma coisa ao redor dele, não é simplesmente onde ele está, ao redor dele está caótico. E é nesse sentido que eu quero dizer e quero afirmar aqui, e não quero com isso diminuir a dor de ninguém, de que cada um tem a sua UTI. Sabe, nós temos a nossa UTI. Eu não quero com isso comparar qualquer que seja a realidade com a realidade de alguém que está na UTI. Mas eu quero fazer uma comparação. Eu quero fazer um espelhamento e eu quero fazer uma analogia, sabe, para dizer assim, meu povo, nós temos as nossas UTIs, porque é isso que o Marcílio sentiu dentro da UTI, nós sentimos dentro da nossa casa. Que 7 dias não estão sendo apenas 7 dias. De que 24 horas não estão sendo apenas 24 horas. De que um ano não está sendo apenas um ano. Parece muito mais tempo. Esse tempo de um ano que a gente viveu. Porque tem sido muito intenso e tem sido difícil. Temos vivido momentos de tensão, de dor e de agonia de todos os lados. E isso adoece a gente. É por isso que vem o pedido dele. E o pedido dele, qual é o pedido que o Marcílio faz? Voltando aqui para o texto dele. Mas o Deus sobrenatural guardou a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Pois essa era a minha oração perene. Era sobre isso que ele orava o tempo todo. Pedindo a Deus que guardasse tudo isso. Que guardasse o coração dele. Pedindo a Deus que guardasse a mente dele. E lembra que eu falei que o emocional da gente ele é indo e é voltando? Eu queria para uma frase do Peter Scazzero. O Scazzero, ele tem um livro, eu não sei se eu tinha separado esse livro aqui, eu acho que não, acho que eu perdi ele lá para trás. Está naquela estante ali atrás. Não vou pegar eles agora não, senão vai desarrumar tudo aqui. Mas é um livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Até indiquei ele para um amigo essa semana. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele tem uma frase, ele tem uma frase dele, e eu coloquei entre parênteses só a minha adição a essa frase dele, que diz o seguinte: não é possível ser espiritualmente maduro, e eu coloquei saudável, enquanto se permanece emocionalmente imaturo, doente. E o que ele está dizendo aqui é que um emocional adoecido, ele reflete no espiritual, que você não vai conseguir ser espiritualmente maduro enquanto você for imaturo emocionalmente. Corrobora com aquilo que eu estou falando, que esses mundos se misturam? Mas eu chego a afirmar que esse caminho não é um caminho só de ida, sabe? Ele é indo e vindo. Assim como não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo, não é possível, sabe, você ser também emocionalmente maduro, ou são, enquanto você for espiritualmente imaturo. Tanto o emocional, ele afeta o espiritual, como o espiritual, já dividindo em caixinha, né? Não tem jeito, ele afeta o nosso emocional. A visão que a gente tem sobre Deus, ela vai refletir muito como nós vamos passar por esses momentos. A visão que a gente tem sobre Deus e a construção que a gente tem espiritualmente, ela faz diferença nos momentos de dor. Cleide está com a gente aqui. Cleide, acompanhar o luto de vocês, para mim, foi inspiração. Em que sentido? Eu percebi o quanto a maturidade espiritual, quanto uma saúde espiritual, vou tirar o termo maturidade, uma saúde espiritual na consciência de quem Deus é, o que é que Deus faz, o que Deus não faz, do amor de Deus que excede as circunstâncias. O quanto isso, Cleide, ajudou vocês a passar pelo momento do luto, da perda do Nelson. O quanto essa saúde espiritual, ela trouxe uma força emocional para enfrentar essas lutas. Eu não estou dizendo que a saúde espiritual tira a dor, mas ela nos dá condição de enfrentarmos. Então, quando nós estamos aqui falando e conversando sobre saúde emocional, a gente precisa pensar, meu povo, que saúde mental e espiritual, de que esses mundos se misturam. E é por isso que eu quero trazer aqui um discurso
que está mais dentro da casa do espiritual, mas entendendo que ele vai fazer diferença na sua saúde mental. De que ele vai fazer diferença no seu equilíbrio emocional. De que ele vai fazer diferença na maneira como você vai enfrentar ou está enfrentando tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu não vou trazer dicas que os psicólogos poderiam trazer. Essas dicas existem por aí, busque, leia sobre isso. Está todo mundo falando sobre alimentação, está todo mundo falando sobre uma série de coisas, e é importante que você busque isso. Que você busque essas informações sobre rotina, está todo mundo falando sobre um bocado de coisa que você pode fazer, os psicólogos estão escrevendo textos, eles estão trazendo informação sobre isso. Então, busque isso. Eu vou querer aqui com vocês puxar para esse lado espiritual. Quando eu puxar para o lado espiritual, eu estou falando de saúde emocional. Quando eu puxar para o lado espiritual, para algumas histórias bíblicas e para alguns conceitos bíblicos, eu estou trazendo questões que são, sim, de saúde mental. E que você possa aplicar isso aí na sua vida. Eu vou trazer alguns pontos, tá, pessoal? Eu não vou me preocupar muito hoje aqui em ser didático, em trabalhar num texto só. Eu não vou me preocupar. Eu vou compartilhar algumas coisas que veio no meu coração. Eu vou simplesmente compartilhar algumas coisas que vieram no meu coração, até porque esse é um assunto que eu já falei muito sobre isso. E aí, eu não vou fazer um recorte de algumas coisas que eu queria compartilhar agora com vocês, para que de alguma forma esses entendimentos possam ajudar. Não vai ser nunca uma fala que vai contemplar tudo que precisa ser falado sobre isso. Quando eu digo que eu já falei muito sobre isso, até separei aqui para vocês, queria mostrar para vocês, vocês podem buscar essas pregações que foram feitas nesse tempo de pandemia. Vontade de ir para a caverna, falando sobre a depressão de Elias, os sete lições do Getsemane, o momento onde Jesus está ali para enfrentar a morte, como que ele vive isso. Minha vida emocional, falando sobre vida emocional, foi uma live. Não estou 100%. Essas 4 pregações foram pregações recentes, que eu falei sobre a questão do emocional. Então, junte essa fala que a gente está tendo aqui, essa conversa que a gente está tendo aqui, com essas buscas, com essas outras pregações que você pode buscar, que você pode ir atrás. Estou indicando essas, porque eu fiz uma pesquisa hoje do que é a mais recente, que dialoga com esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, que dialoga com esse tempo que a gente está vivendo dentro de casa. E essas 4 reflexões, essas 4 pregações dialogam com isso. Então, busca isso. E hoje eu queria, sim, aqui, trazer uma fala, destacar alguns pontos. E o primeiro ponto, que tem a ver com uma das falas que eu já dei várias vezes aqui, é por isso que eu digo, eu não estou preocupado em ser novo, em trazer uma novidade na fala. O primeiro ponto que eu queria destacar é que nós precisamos acolher a nossa vulnerabilidade. Lembra da Brené Brown? Coragem de ser imperfeito? Nós precisamos acolher a nossa vulnerabilidade, nós precisamos acolher a nossa fraqueza, nós precisamos aceitar o fato de nós não estarmos bem e não precisamos fingir que estamos bem. E hoje eu chamei de espiritualismo, mas mistura com familiar, porque a nossa casa precisa ser um lugar que tenha espaço para você dizer eu não estou bem. Que tenha espaço para você dizer eu não estou legal. Que seja um pai falando isso para um filho, o filho vai lá e consola. Que seja o filho falando isso para o pai vai lá e consola. Que sejam os dois dizendo um para o outro, os cônjuges, companheiro, o que for, dizendo um para o outro e dizendo não estou bem, eu estou também não estou. Esse eu também não estou, sabe? Porque muitas vezes quando nós estamos passando por um momento de fraqueza e nós compartilhamos isso com as pessoas querem resolver a nossa fraqueza. As pessoas querem trazer uma resposta rápida e objetiva para ajudar você. Eles dizem, mas é só você fazer isso. Ah, mas se você fizer isso, e por que você não faz isso? Traz uma resposta muito objetiva, sabe? Querendo ajudar você. Elas estão querendo ajudar você. Elas estão querendo tirar você desse momento de dor. Estão querendo tirar você desse momento de fraqueza. Só que muitas vezes, esse discurso tão objetivo, esse discurso tão pragmático, esse discurso tão fácil, ele não acolhe o seu sentimento. E quando eu falo de você acolher o sentimento do outro, é você acolher o seu próprio sentimento também. Acolher a sua própria fraqueza. Entender que você tem direito de estar assim. Que faz sentido você estar desse jeito. Que você não é louco ou louca por estar sentindo as coisas que você está sentindo. Queria compartilhar um texto com vocês. É um texto de Paulo, que Paulo fala sobre fraqueza, e ele vai dizer nesse texto, só um minutinho, pessoal. Ele vai dizer aqui, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você.
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu não me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor em Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Essa frase, quando sou fraco, é que eu sou forte, quando ele diz lá, a resposta de Deus para ele, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós somos o super-homem, a Mulher Maravilha, quando nós somos o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa, a gente não se humilha diante de Deus. Falamos sobre isso numa das terças-feiras. E nós precisamos ter essa consciência que somos fracos. E quando Paulo diz lá no final, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, quando eu sou fraco é que eu sou forte, é quando eu acolho esse não estar bem, quando eu acolho o meu não estar bem, quando eu acolho o não estar bem do outro, porque trato o outro também com vulnerabilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa nesse negócio aí, meu povo. O poder de Deus não se aperfeiçoa no meio de pessoas autossuficientes, orgulhosas, que não dão um braço a torcer. O poder de Deus se aperfeiçoa no meio de pessoas que reconhecem que são fracas e de que a graça de Deus nos basta. É nisso que o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa. É isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos, sabe, reconhecer e acolher o fato de não estarmos bem. Acolher. Não ficar negando. Tem gente que acha que se ficar dizendo que está bem, vai ficar bem. Isso não existe. Você precisa acolher que você está bem, que não está bem. Você precisa reconhecer isso. Você precisa ter um espaço para falar isso sem ser julgado. Você precisa de um espaço para falar isso, sabe, sem alguém chegar tentando resolver com uma ferramenta, com um alicate, tentando resolver a sua angústia, a sua dor e a sua tristeza. Então nós precisamos sim, aceitar a nossa vulnerabilidade. Acolher o nosso sofrimento e o sofrimento do outro. Amém? A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter consciência disso. A gente precisa buscar isso em Deus. E precisa buscar essa força em Deus. Um outro ponto que eu queria destacar com vocês, e ele é bem simples. O primeiro que eu falei foi acolher, não foi? Acolher. Acolha o fato de você não estar bem e acolha as pessoas que não estão bem perto de você. Viva isso dentro da sua casa. O segundo é foque no próximo passo. Foque no próximo passo. Estava conversando com uma pessoa esses dias e o cenário estava muito baldeado para essa pessoa. E eu falei algo para ela no aconselhamento, dizendo, meu irmão, quando as coisas estão muito baldeadas, a gente precisa focar no próximo passo. Porque se a gente for ficar querendo entender tudo que vai acontecer lá para frente, ou querer compreender tudo, a gente vai ficar estagnado. Então, é olhar para o próximo passo. Eu ouvi uma história de um cara que disse que quando foi subir o Monte Everest, se ele olhasse para o cume do monte, era uma realidade tão difícil, que ele desistia. E ele resolveu subir o monte sem olhar para o cume. E ele olhando sempre para o próximo passo. Onde é que ele tinha que chegar agora? Onde é que ele tinha que chegar nesse exato momento? Porque diz que se ele olhasse para o cume do monte e percebesse o quão longe ainda estava e o quão difícil seria chegar lá, ele desistiria. Mas quando ele saiu marcando o próximo passo, isso serve, pessoal, olhar o próximo passo, serve quando a situação é difícil, é longe, como serve também quando a situação ela é nebulosa, ela é de difícil visão. Ninguém está enxergando bem o futuro. Ninguém está sabendo como é que vai ser mês que vem. Ninguém está sabendo como é que vai ser semana que vem. Então nós precisamos ter uma visão de curto prazo e ter uma ação focada no curto prazo. Interessante que Deus age assim com a gente. Quando Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e tu vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não mostrou tudo para Abraão. O que Deus tinha para Abraão viver era tão tremendo, era tão grande, que se ele fosse mostrar tudo que ele tinha para Abraão viver, talvez Abraão dissesse, não, senhor, não, estou sem ânimo. Quer dizer que eu vou viver uma crise, que eu vou ter que sacrificar o meu filho? Eu vou ter que chegar no lugar e dizer que a minha esposa não é minha esposa e depois sofrer com isso?
Eu vou ter que passar por situações de espera? Quer dizer que essa promessa que o Senhor está falando é só daqui, é quando eu tiver perto de 100 anos? Então Deus não mostrou o todo para ele, mas deu o próximo passo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a pergunta é, o que você está entendendo que é o seu próximo passo? O que é que Deus está dizendo para você que é a próxima coisa que você tem que fazer? E foca nisso. Foca nisso. Hoje é isso. Essa semana é isso. Esses dias é isso. E eu preciso focar no que eu tenho que fazer agora a curto prazo. Interessante quando Deus chegou para Elias, e Elias estava debaixo de um pé de planta, dizendo que não queria mais viver. Está naquela pregação que eu falo, quero ir para uma caverna. Ele está lá debaixo de um pé de árvore dizendo que não quer viver. Deus trabalha com ele justamente assim, dando tarefas próximas, perto. O que é que você vai fazer agora, Elias? Aí bota Elias para fazer o próximo passo. Chega para Elias, bota comida para ele e diz, come. Aí Elias vai e come. Não é fácil seguir essa observação, né? Come. O que é para fazer? Come. Come. Cuida do que está agora, na tua frente. Come. Aí ele comeu. Depois que ele comeu, dormiu. Aí ele acordou de novo. Come de novo. Aí comeu. Depois ele disse, agora você vai andar para um lugar, vai até o monte, e lá nesse monte eu vou falar com você. Aí ele foi e andou até o monte lá onde ele estava, e lá ele entrou na caverna. Agora sai para ouvir. Então, Deus vai dando o próximo passo. E é muito importante, isso parece algo simples, pessoal, mas isso é poderoso na nossa caminhada com Deus. E é poderoso na construção de uma realidade de saúde mental. Dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O que é que está na minha mão agora aqui para fazer? Não ficar antecipando as coisas, não ficar olhando lá para frente, porque às vezes quando você olha para frente, ou como é muito alto e você não acha que vai nunca conseguir chegar lá, ou você olha para frente e tem um nevoeiro que você não consegue enxergar nada. Então não olha para frente, olha para perto. Alguém aqui já dirigiu em nevoeiro? Eu peguei uma vez um carro com minha família chegando em Gramado, subindo aquela serra lá com nevoeiro. Eu não tinha como olhar muito para frente, eu tinha que olhar para perto. E olhando para perto com muita atenção naquilo que está perto, porque era o que estava na minha mão, era o que eu tinha de visão. Nós não estamos com visão longo alcance. Nós não temos condição de olhar com médio prazo. É curto prazo, e eu chego a dizer prazo imediato, é planejamento de prazo imediato. E a gente tem que sair focando nisso. Um dia de cada vez, focando no próximo passo. Você não consegue entender como é que vai ser o seu ano. Não consegue. Você não consegue enxergar. Mas você consegue enxergar? O que é que você tem para fazer agora? Qual é o próximo passo que você precisa dar? O que é que você precisa fazer exatamente agora? Foca nisso. Foca no próximo passo. Tá claro isso, pessoal? Tá claro esse ponto? Olhando para Abraão, olhando para Elias e entendendo que muitas vezes Deus trabalha assim com a gente. E nós estamos sendo forçados a viver dentro de um cenário de tanta incerteza que a gente ou foca no próximo passo ou a gente vai adoecer. A gente vai adoecer. A gente vai desistir de caminhar. A gente vai pedir para parar. A gente vai pedir para parar. Então nós precisamos focar no próximo passo e entender qual é o próximo passo. Talvez sua oração essa semana seja, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Em que é que eu preciso focar agora? E é nisso que eu tenho que focar. Entende? Quando Jesus diz, né? Quando fala sobre ansiedade, Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Então qual é o mal de hoje? Qual é o mal de amanhã? Qual é o bem de hoje? Qual é o bem de amanhã que eu preciso cuidar? Foca nisso. Um outro ponto, pessoal, a gente vai indo para o terceiro ponto. O primeiro foi acolher. O segundo foi acolher a vulnerabilidade, acolher o não estar bem. O segundo é focar no próximo passo. Qual é o próximo passo? Entender qual é e focar nisso. E o terceiro é pense em coisas boas. Pense em coisas boas. Parece simples, né? Parece simples. Mas, pastor, o senhor disse que me ia dar dica bem prática, assim, como se fosse o psicólogo, né? Que dá dicas bem práticas para como enfrentar isso. Mas pense em coisas boas. E Paulo, a Bíblia fala sobre isso. Paulo, quando está falando sobre ansiedade, está falando sobre angústia, lá em Filipenses capítulo 4, e eu queria colocar esse texto aqui para vocês, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Diante do momento de ansiedade, diante do momento de angústia que as pessoas estavam vivendo, e ele fala o quê? Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Percebe? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Tem algumas coisas que eu gostaria de destacar nesse texto especificamente. Certo? O primeiro é que existe um imperativo dizendo pensem nessas coisas. Pensem. Então nós podemos sim ter uma ação ativa nos nossos pensamentos. Não sermos passivos. Simplesmente pensar aquilo que trazem para a gente. Mas eu tenho como canalizar meu pensamento. Eu tenho como de tornar um pensamento mais objetivo, um processo ativo de escolha, de decisão. Pensem nessas coisas. Nas coisas boas. Tudo que for nobre, tudo que for puro. Às vezes a gente quer muito deixar nossa mente saudável fugindo das coisas ruins. E é um caminho. Um pouco menos de notícia, mas como é que você vai conseguir fugir das coisas ruins? Você vai se alienar? Você vai parar de assistir o jornal? Então você vai viver no mundo como se nada tivesse acontecendo. Não quero ver. Não quero saber que tem gente sem ter lugar no hospital. Não quero saber que tem desempregado. Eu não quero saber de ninguém que está passando por culto. Eu não vou mais nem para o culto, porque é pedido de oração só de gente doente. Isso me faz me sentir mal e eu não vou mais participar. Não dá. Você vai se blindar dessa forma? Não dá. Então o que Paulo está dizendo aqui? Pensem nas coisas boas. Pensem nas coisas boas. Pensem. A gente pode pensar, mas isso aí tem a ver com ele tá tratando essa questão de saúde mental? Tem. Que versículo é esse aí? Que versículo é esse que a gente está aqui lendo? É o 8, né? É o 8. Sabe o que é o versículo 7? É o versículo que a gente começou aqui a nossa palavra de hoje. E o Deus da paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aí é que ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Seja mais proativo nos seus pensamentos. E como é que você faz isso? Aí é com você. Pode ser um livro que você lê, pode ser uma conversa com alguém que você sabe que ajuda você a pensar em coisas boas, pode ser... Às vezes a gente quer só não atender a pessoa que fala das coisas ruins. Já pensou em ligar para pessoas que falam de coisas boas? Em buscar um livro que você possa ler, que leve você a pensamentos bons? De buscar um filme para você assistir, sabe, que fale de coisas boas? De buscar um livrinho chamado Bíblia, para ler, para compreender, para conhecer a história de Jesus. Pense em coisas boas e faça um processo, sim, uma caminhada proativa nesse aspecto. Fugir das notícias ruins, meu povo, não está dando, não. Não está dando para fugir das coisas ruins, não. Você pode até diminuir um pouco, mas fugir delas não dá. Não dá para se blindar desse jeito. A gente vai precisar passar a pensar em coisas boas. E entender que o pensar em coisas boas é algo sim, que a gente pode fazer e que vai ser maravilhoso, sabe? Encher a nossa mente e o nosso coração de pensamentos bons. De pensamentos bons. E buscar isso na sua vida. Buscar viver isso na sua vida. Buscar viver isso na sua história. Tá certo? Último ponto, pessoal. Falei de acolher a nossa vulnerabilidade, entendendo que nós somos vasos de barro. A gente falou isso no texto de quinta-feira passada no Zoom. Que a gente precisa focar no próximo passo, né? Como Elias, como Abraão, que se a gente ficar olhando para o cume da montanha, a gente desiste de subir, que está com um nevoeiro grande, não adianta querer enxergar longe, vai dar uma angústia. Você precisa focar onde você está conseguindo enxergar e focar sua atenção e sua energia nisso. Precisamos pensar em coisas boas. Entender que, quando diz no texto, pensem nessas coisas, eu gosto da versão que diz, nisto pensai. Nisto pensai. Então pensem em coisas boas. Exercite sua mente em pensar em coisas boas. E eu queria ter um último ponto aqui, que é olhar num ponto fixo. Olhar num ponto fixo. Essa semana, papai mora aqui no mesmo andar meu, e eu fui lá e o papai é muito de fazer análise de coisas que ele vive,
de situações que ele viveu na vida, e de aplicar isso na espiritualidade, aplicar isso dentro da rotina de vida dele. E ele chegou para mim e disse, está vendo uma reflexão que eu fiz uma vez? E aí ele compartilhou comigo, eu vou compartilhar com vocês. Papai tinha labirintite, ele tinha labirintite, ele tem labirintite. E ele tinha momentos onde ele ficava tonto. E o médico ensinou a ele uma técnica que quando ele tivesse tonto, ele precisava escolher um ponto fixo e olhar para ele. Escolher um ponto e olhar para ele. Isso ajudava o labirinto dele a ir para o lugar. Sabe? Ele olhava para um ponto, e às vezes podia ser um dedo que ele colocava assim, ele explicando para mim essa semana, pode ser um dedo. E eu lembro que no quarto dele tinha um ponto vermelho na parede, que já era o lugar onde ele deitava, e ele ficava olhando para aquele ponto fixo. E quando ele olhava para aquele ponto fixo, a tontura passava, ele organizava. É como se ele tivesse sem conseguir, e aí olhava para um canto e ao olhar para ali, ele aquietava, a tontura passava. Nós estamos vivendo um momento de muita tontura. Nós estamos vivendo um momento onde todos nós estamos tontos. Todos nós estamos com labirintite. Estamos num grande labirinto. Estamos sofrendo de uma labirintite social. Estamos sofrendo de uma labirintite emocional. Estamos sofrendo de uma labirintite espiritual. E quando o papai me falou sobre isso, eu me lembrei de um texto, que foi o texto que o Cauê trouxe na quinta-feira, que eu queria compartilhar ele com vocês. Olha o que Paulo diz aqui. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Num momento como esse, meus irmãos, num momento como esse, como o momento que nós estamos vivendo aqui, nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. Paulo vai dizer em outros textos, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. A gente canta uma música que diz que o meu alvo é Cristo. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. Precisamos voltar os nossos olhos e fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Às vezes a vida está balançando, está tudo tonto, a gente está enxergando tudo embaçado e nessa hora nós precisamos olhar para um ponto fixo. Mas como escolher esse ponto fixo? Esse ponto fixo é Jesus. Esse ponto fixo é a eternidade. E nós precisamos tomar consciência disso. Nós precisamos lembrar disso. Eu contei também na nossa reunião do Zoom, aqui quem foi vai lembrar, que eu falei de uma menina que morava depois do cemitério. E sempre que ela ia para casa, ela tinha que passar por dentro do cemitério. E uma vez chegaram para ela e disse, por que você não passa numa rodeia, não vai pelo outro lado? Você não tem medo de passar no cemitério de noite, tarde da noite? Sabe o que ela disse? Ela disse, não, porque minha casa é logo ali. Parece que essa menina passava pelo cemitério tranquilo, porque ela estava olhando para a casa dela e sabendo para onde ela ia. Eu sei que ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de eternidade. A gente quer falar de viver. Mas num momento como esse, nós precisamos lembrar nas coisas que são eternas, os valores que são eternos. Nós precisamos lembrar das coisas que sobreviverão, mesmo que a gente venha a morrer, mesmo que soframos algum dano. Existem coisas que não passarão. Existe aquilo que não se perece. Existe uma riqueza que não se destrói, que a traça e a ferrugem não come. Existe um Jesus que nós podemos colocar os nossos olhos nele e temos a confiança de que ele é a ressurreição e a vida, de que ele é a vida eterna, de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida. Olhar para um Jesus que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhar para um Jesus, sabe, que diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Olhar para um Jesus que diz, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Nós precisamos voltar os nossos olhos e fixar os nossos olhos naquilo que é eterno e naquilo que representa Jesus e o seu reino. Isso há de trazer muita saúde para a gente. Isso há de trazer uma realidade de muita cura para a gente, em muitos aspectos.
Às vezes, lembra que eu falei que às vezes uma teologia ruim, uma espiritualidade ruim, ela adoece. Eu estava vendo um vídeo hoje, pessoal, um discurso religioso tão adoecedor, tão adoecedor. E parece que nós fomos teologicamente, não a nossa comunidade, mas de uma forma geral, na cultura religiosa, nós somos teologicamente mimados por uma vida sem dor. Nós fomos mimados por uma vida como se o reino de Deus fosse simplesmente aqui. E num momento como esse, nós precisamos relembrar e olhar e botar os nossos olhos fixos na eternidade. E que isso não leve a gente a desistir da vida, não. Mas que leve a gente a redimensionar a vida e entender a nossa finitude diante da vida. A nossa finitude diante dos cenários, a nossa finitude, que não é só no dia que a gente morre, não, porque todo dia a gente vai morrendo por uma série de coisas na vida da gente. O morrer faz parte da vida. O morrer para realidades faz parte da vida. E quem não morre para realidades, quem não morre para cenários antigos, quem não se abre para o novo, esse sim morre de fato e de verdade. Mas existe um fim, né? E aí usando uma fala de uma irmã da nossa igreja, que eu não sei se eu posso falar ainda, mas o fim é apenas o começo. De que o fim de uma série de coisas é apenas o começo para uma série de outras coisas. E a nossa vida é cheia de fins. É cheio de momentos que para, que acaba. E que nós precisamos ter os nossos olhos fixos naquilo que é eterno. Nos valores que são eternos. Naquilo que é eterno. E que isso conduza a gente na nossa vida. Nos dê esperança, mesmo quando faltar esperança. Pessoal, eu não sei se vocês já assistiram. Eu já falei sobre isso em um outro momento aqui. Eu estava ontem à noite aqui assistindo, madrugada com o Tiaguinho, assistindo Liga da Justiça. E o Liga da Justiça termina com uma frase que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ela diz que a escuridão, ela não é ausência de luz. A escuridão não é ausência de luz, mas a certeza de que ela nunca voltará. Isso é escuridão. A escuridão não é ausência de luz, mas é a certeza de que ela nunca voltará. E no filme ele até ainda fala, mas a luz sempre volta. Deixa eu compartilhar com vocês. A escuridão não é ausência de luz, mas a certeza de que ela nunca voltará. Mas a luz sempre volta. Temos vivido um tempo de escuridão. Mas será? Se a escuridão, de acordo com essa fala, ela não é a ausência de luz simplesmente, mas a certeza de que a luz não voltará, dessa escuridão nós não precisamos viver. Se nós fixarmos os nossos olhos naquilo que é eterno, fixarmos os nossos olhos em Jesus, não viveremos a escuridão. Mesmo que esteja faltando luz momentânea em nossa vida, porque existirá em nosso coração a certeza de que essa luz sempre voltará. E é nisso que vem a paz. É nisso que vem a oração que o Marcílio fez dentro da UTI. Um momento de caos, um momento de angústia, de dor, de rugidos, de angústia, dizendo, pedindo ao Deus, orando o tempo todo, Senhor, guarda a minha mente e o meu coração. E quando ele saiu, ele disse, muito obrigado, porque eu saí são. Eu consegui sair são daquela UTI. E sabe qual é o desejo que eu tenho? É de que nós possamos sair, sabe? Que eu possa, que você possa sair são dessa UTI que a gente está vivendo. Enquanto a gente está nela, que nós possamos orar com uma oração constante, que foi como o Marcílio fez, pedindo a Deus, que a paz de Deus, que ela guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos clamar por isso. Vamos orar, vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Vamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Acolhendo a vulnerabilidade nossa e daquele que convive com a gente, das pessoas que convivem com a gente. Sabe, focando no próximo passo. Existe um próximo passo a dar. E nós precisamos focar nisso com força. Que nós precisamos pensar em coisas boas. E fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. E fixar os nossos olhos naquilo
que é Jesus, que representa Jesus, focar os nossos olhos em uma pessoa chamada Jesus. Lembrando que nós somos o corpo de Cristo. Por isso, não fiquemos isolados, estejamos juntos para que possamos passar por esse processo com saúde mental. Que possamos chegar lá no final e entender que superamos, que passamos, independente do que aconteça. Nós conseguimos enfrentar e conseguimos ter uma vitória no meio disso tudo. Amém, meu povo?